Boa noite, minhas irmãs. Abram comigo a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 11. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos de 1 a 15. 2 Coríntios, capítulo 11, versos de 1 a 15. Assim diz a palavra de Deus: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse, de boa mente o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir? E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei, e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar a ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Até aqui. Deus, louvado, exaltado seja o nome do Senhor, por ser quem Tu és. Deus, neste momento pedimos que Tu venhas falar conosco, em o nome de Jesus. Que haja ensino, exortação, compreensão, para que venhamos a viver neste mundo fazendo exatamente o que está de acordo com o santo e bendito Evangelho. Que assim seja, meu Pai, em o nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, o tema da mensagem que vou expor a partir deste momento, penso eu, que não só vocês necessitam ouvir, mas com certeza uma boa parte do povo que se diz de Deus em nosso país. O tema é o seguinte, prestem atenção: o Evangelho de um evangelho que Jesus não reconhece. Eu vou repetir: o Jesus
de um evangelho que Jesus não reconhece. O Jesus de um evangelho que Jesus não assina embaixo, que Jesus não autentica, que Jesus não recomenda, que não tem firma reconhecida no cartório de Deus, porque a fonte é satânica, porque vem de homens que são canais de passagens dos ideais do diabo, porque vem de homens que, como médiuns em transe, recebem um fermento do mal e conscientemente repassam, porque vem de falsos apóstolos, falsos ministros, de gente induzida, impulsionada, dominada por Satanás, de gente que vive em nome de Deus, mas não tem parte nenhuma com Deus, de gente que vive com o nome de Jesus na boca, mas não tem parte nenhuma com Jesus. É o que o texto, em seu verso 13, chama de falsos apóstolos, pseudos apóstolos. O curioso é que, de acordo com o próprio verso 13, é que estes, isto é, os falsos apóstolos, estavam tendo espaço na igreja de Corinto. É isto que o verso 13 indica, porque os tais são falsos apóstolos. E o verso 4 também. Observem o que diz o verso 4. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse igualmente o tolerais. O verso 13 está conectado, o verso 4 está conectado com o verso 13. Esse falso ensino adivinha dos falsos apóstolos, dos pseudos apóstolos. O curioso é que a igreja de Corinto estava dando ouvidos a estes falsos apóstolos, estava escutando e dando confiança a estes falsos apóstolos. É o que indica o final do verso 4, quando o mesmo diz: o tolerais. Vocês estão dando ouvidos, vocês estão prestando atenção ao que estes pseudos apóstolos, ao que estes falsos apóstolos estão dizendo a vocês. Vocês estão rejeitando a mim, que sou ministro autêntico, genuíno de Jesus. É o que diz o verso 1. Para darem ouvidos a estes falsos apóstolos, a mim vocês não estão suportando. Destaca o verso 1. Vocês não estão tolerando. Destaca o verso 1. Mas estes falsos apóstolos, que estão apresentando um ensino que não corresponde com o genuíno evangelho, advindo do Senhor Jesus, vocês estão dando ouvidos. Ensino que o apóstolo Paulo vai chamar de incompatível com o genuíno evangelho. Ensino, em outras palavras, que não corresponde com o conteúdo do genuíno evangelho, porque o apóstolo Paulo vai chamar no verso 4 este ensino de outro ensino, outro Cristo, outro evangelho, outro Espírito. Em outras palavras, o que é estranhíssimo
ao autêntico Evangelho de Jesus, ao que não tem grau nenhum de proximidade com o genuíno Evangelho de Jesus. Outro Jesus aqui significa um Jesus que se esvaziou do sofrimento, da humilhação, da cruz. Outro evangelho significa um ensino que não corresponde com o que os evangelistas, as 4 versões do autêntico evangelho de Jesus, ensinam: Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelho estranho, incompatível com o genuíno evangelho. Isso porque este falso evangelho, podemos dizer, tendo em vista que estes falsos apóstolos se trata dos judaizantes que ensinava nas entrelinhas que o salvo precisava observar o cerimonialismo judaico. O conteúdo da mensagem deste evangelho estranho, que o apóstolo Paulo vai chamar de outro, havia sido o poder, o triunfo, o sucesso na vida, pois Paulo vai chamar no verso 5 esses falsos apóstolos de hiper-apóstolos, de super-apóstolos. É óbvio que o apóstolo Paulo está usando uma figura de linguagem chamada ironia. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: enquanto vocês me consideram fraco, enquanto vocês me consideram péssimo no discurso, homem sem nenhuma força no que diz respeito ao discurso, eu que sou mensageiro do genuíno evangelho, vocês estão depositando a confiança de vocês nestes falsos apóstolos, só porque nas entrelinhas, diz o apóstolo Paulo no verso 5, estes estão apresentando a vocês uma teologia destituída da necessidade de se apegar à cruz de Jesus. Só porque estes estão apresentando a vocês um evangelho esvaziado da cruz, do sofrimento, um Jesus que se esvaziou do sofrimento. É o que estes falsos apóstolos estão apresentando a vocês. Meus irmãos e minhas irmãs, é importante, portanto, considerarmos desde já que estes falsos apóstolos que estavam atormentando a igreja de Corinto, provavelmente no ano 56 depois de Cristo, ano em que o apóstolo Paulo da Macedônia confecciona essa carta e encaminha à igreja de Corinto, estava causando uma perturbação no que diz respeito à compreensão que os coríntios deveriam ter acerca do genuíno evangelho, acerca do evangelho que os mesmos haviam sido apresentados no início pelo apóstolo Paulo. Tais falsos apóstolos, em síntese, podemos dizer, descartavam, portanto, o evangelho da cruz, da renúncia, da abstinência do eu. Evangelho apresentado pelo apóstolo Paulo
inicialmente a igreja de Corinto. A gente percebe isso quando nós observamos os capítulos 1 e 2 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo, em síntese, apresenta a teologia da cruz, um evangelho cuja marca básica no tocante à nossa salvação está demasiadamente conectado à cruz de Cristo, que ecoa que Cristo, para nos salvar, teve que sofrer, teve que padecer, teve que gemer, teve que ter seu sangue derramado na cruz. Deste modo, estes falsos apóstolos que estavam propalando o evangelho que apresentava um Jesus esvaziado ou esvaziado, melhor dizendo, do sofrimento, estavam nas entrelinhas negando o ensino da expiação, o ensino da reconciliação, porque não há expiação, segundo Hebreus capítulo 9, verso 22, de pecados sem derramamento de sangue, sem sofrimento. Aqui nós já entendemos que todo o evangelho que não divulga a cruz, o sangue derramado, o sofrimento, não tem nenhum grau de parentesco doutrinário com o genuíno evangelho de Cristo. Portanto, nas entrelinhas, assim sendo, podemos dizer, nega que nós somos redimidos dos nossos pecados por meio do sangue derramado, por meio do sofrimento de Jesus. Esses falsos apóstolos estavam apresentando este tipo de evangelho. Existiam, vocês sabem, no contexto do primeiro século da era cristã, evangelhos apócrifos, falsos. Evangelhos que não estavam de acordo com a versão do evangelho definida, explicitada nas 4 versões do evangelho. Ou seja, apresentado por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João. Nós vivemos hoje a época dos inúmeros falsos apóstolos, falsos ministros, falsos doutrinadores, que aparentam ser do Cordeiro de Jesus, mas quando discursam, se revelam ministros de Satanás, pois apresentam um evangelho, um Jesus que não é compatível com o genuíno evangelho, com o genuíno Jesus. Nós estamos vivendo hoje, portanto, meus irmãos, em uma época onde percebemos a existência de inúmeros falsos apóstolos entre o chamado povo de Deus. Isso é perceptível ao analisarmos algumas mensagens em nome de Deus que são propagadas hoje. Assim, é fácil de percebermos o quanto estamos vivendo em um contexto onde existe inúmeros ministros que são extremamente compromissados consigo mesmos e não com o genuíno evangelho de Jesus. Já que existem falsos apóstolos apresentando um falso Jesus, um falso evangelho, temos a necessidade de respondermos algumas perguntas. A saber, primeira pergunta: quem são esses falsos apóstolos? Considerando que os versos de 1 a 15 do capítulo 11 da segunda carta de Coríntios nos apresentam.
segundo os versos de 13 a 15, primeiro, são obreiros fraudulentos. É o que diz o verso 13. Se não observem aí o que diz o verso 13, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. Esses falsos apóstolos, como eu já disse, se tratavam de uma turma conhecida no contexto do Novo Testamento por judaizante. E o apóstolo vai chamar estes que estavam tomando para si mesmos o título de apóstolos fraudulentos. Em outras palavras, que se passam por ministros de Jesus, mas não são. São falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. É óbvio que o apóstolo Paulo não está aqui se atendo a propriamente mensagem destes, ou unicamente a mensagem destes, mas a iniciativa também destes, de se auto-intitularem apóstolos. Nas entrelinhas, assim sendo, o apóstolo Paulo está dizendo, são falsos apóstolos porque existem credenciais ou condicionalidades para autenticar alguém como apóstolo. A gente percebe isso quando o colégio apostólico resolveu eleger, por conta da ausência de Judas, mais um aos 11. Atos capítulo 1, Matias foi o selecionado. E aí diz lá, alguém para ser apóstolo tem que ter algumas credenciais. Primeira, ter convivido com Jesus, ter andado com Jesus. Segunda, ter sido comissionado, ter sido enviado ou enviada por Jesus. Paulo está dizendo duas coisas, portanto, no verso 13. A primeira, esse ministério denominado de apostólico é falso, porque estes não possuem as credenciais que o apóstolo genuíno possui, como eu possuo. Eu tive o privilégio de me encontrar com o Senhor Jesus no caminho de Damasco. Nas entrelinhas o apóstolo Paulo está dizendo isso. Os 12 conviveram com Jesus, andaram com Jesus, comeram com Jesus, testemunharam Jesus fazendo o que Jesus fez aqui na terra. Receberam de Jesus a credencial apostólica. Eu também tive esse privilégio. Mas estes que estão dizendo que são apóstolos não são falsos. Por estas razões. É um ministério estranho ao ministério autêntico dos apóstolos. É falso. É um pseudo-ministério. É incompatível. Não tem grau consanguíneo nenhum, metaforicamente falando, com os apóstolos. Porque, na verdade, não tem a ver com grau parentesco, mas com chamamento. Não tem a ver com linhagem, com etnia, mas com chamamento, com Deus chamando, com Deus convocando. E são fraudulentos, porque a mensagem é falsa. O conteúdo deste evangelho é falso. A base é falsa. O Cristo que vocês ouvem da boca destes não é o Cristo genuíno do evangelho apresentado pelos evangelistas. Portanto, é um evangelho apócrifo, falso. Então, em primeiro lugar, esses falsos apóstolos são adjetivados por Paulo, primeiramente, portanto, como obreiros fraudulentos. É alguém que se passa por ministro de Cristo, mas não é de Cristo. Segunda adjetivação,
Satanás personificado. É o que diz o verso 14. É a continuação do verso 13. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. São indivíduos que usam o título apostólico, mas não são apóstolos, fraudulentos, que têm Satanás como quem os usa, como quem os impulsiona, pensando no que fazem. Satanás personificado, o abstrato sendo representado no concreto. É a disposição e a intenção satânica sendo materializada por meio de mentes e corações. São canais do diabo, para que as doutrinas, os ensinos falsos, que distorcem o genuíno evangelho, sejam divulgados, propagados. Terceira adjetivação, está aí no verso 15. São ministros que se passam por ministros da justiça, do bem, mas são do mal, são hipócritas, fingidos. Primeiro, são obreiros fraudulentos. Segundo, Satanás personificado. Terceiro, ministros que se passam por ministros da justiça, do bem, mas são do mal, são hipócritas, fingidos. É o que diz o verso 15. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. No discursos, são de Deus, pertencem a Deus, andam com Deus, mas na alma não tem compromisso nenhum com Deus. Internamente não tem compromisso nenhum com Deus. Não desejam em momento nenhum enaltecer a Jesus, propagarem de fato o genuíno evangelho. Desejam se promoverem em nome do evangelho, ou fazendo uso do evangelho. Desejam a promoção pessoal, o status pessoal. São ministros que se passam por ministros de justiça, que são íntegros, que são piedosos, que são honestos, mas no fundo são sepulcros caiados, são vazios de Deus. Há uma ausência de compromisso com Deus enorme dentro destes. A primeira pergunta, portanto, nós respondemos: quem são estes falsos apóstolos? Nós temos que responder mais uma pergunta, que é a seguinte: qual a intenção, o objetivo desse outro evangelho? Nós vimos que existem falsos apóstolos, e vimos quem são esses falsos apóstolos. Em síntese, gente que não está preocupada em viver de acordo com o evangelho, mas de acordo com as suas pretensões, com seus desejos na vida. E esses possuem um ensino falso, que o apóstolo Paulo vai chamar de outro evangelho, de outro Jesus, de outro espírito, que não tem a ver aqui com o Espírito Santo, mas com o espírito mundano, porque a palavra espírito é apresentada com a inicial minúscula. Então o apóstolo Paulo está dizendo: estes possuem uma mensagem que tende a induzir a vocês a viverem de acordo com o espírito do mundo e não de acordo com o Espírito Santo. O Jesus não tem nada a ver com o Jesus do genuíno evangelho, e o genuíno evangelho não tem nada a ver com o que o genuíno evangelho propala em síntese. E a intenção, portanto, destes, ao propalarem esta mensagem, é fazerem com que vocês venham viver de acordo com o espírito do mundo, de acordo com o que é mundano, que não tem nenhum compromisso com a vontade de Deus genuinamente. Mas qual é o objetivo desse outro evangelho?
Primeiro, enganar. É o que diz o verso 3 em sua parte A. Observem comigo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva. Nós já vimos quem são estes falsos apóstolos. Nós já vimos que estes trazem um falso ensino. Agora nós temos que analisar qual é o objetivo deste falso ensino. Em primeiro lugar, o objetivo, primeiramente, é enganar. Pôr o engano na mente, transformando o engano em uma condição mental, cognitiva, behaviorista, condicionada. É condicionar a mente a aceitar só o que é falso. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês sabem que existem pessoas que só aceitam o que é falso, que têm uma tendência enorme de aceitar só o que é falso, só o que não é autêntico. Notem que isso estava acontecendo na igreja de Corinto. Vejam que o verso 1 diz que os coríntios estavam tendo dificuldade para aceitarem, para tolerarem o próprio apóstolo Paulo. Portanto, a mensagem que o apóstolo Paulo estava propalando ou havia propalado entre os mesmos, desde a primeira carta. Mas estavam tendo uma facilidade enorme para ouvirem os falsos apóstolos. É o que diz, como já disse, a parte final do verso 4. Então a intenção é enganar, é condicionar pessoas a viverem em nome do engano, em nome do falso, em nome do incompatível com o genuíno evangelho de Jesus. Segunda intenção, segundo objetivo, afastar da simplicidade do evangelho genuíno do autêntico Jesus. Primeiro objetivo, a primeira intenção é enganar. É condicionar a mente a só aceitar o engano, abrir mão do verdadeiro e só enxergar e aceitar, por conseguinte, o falso. É o que a gente vê hoje. Entre os evangélicos brasileiros, quase 70% ou mais tendem a aceitar um falso evangelho, um ensino em nome de Deus falso. A gente vê em igrejas que não têm o compromisso de propalarem o genuíno evangelho multidões, quando as mesmas que não têm, como disse, compromisso com o genuíno evangelho, anunciam que lá, nelas, pessoas vão ser libertadas dos seus impasses no que diz respeito aos negócios que elas estabelecem na vida. Igrejas cheias, mas nas igrejas onde o evangelho é pregado com poder, e poder aqui tem a ver com o que corresponde com o conteúdo do autêntico evangelho, a recusa. Infelizmente, isso estava acontecendo na igreja de Corinto. E o propósito de Satanás, que usa estes homens, ou a mente destes homens, falsos apóstolos, falsos ministros, é afastar os seus ouvintes da simplicidade do evangelho genuíno de Jesus, da doutrina original e pura do evangelho. Paulo, em outras palavras, está dizendo o seguinte, no verso 13, em sua parte final, quando ele diz que o propósito é apartar da simplicidade e purezas devidas a Cristo deste falso evangelho, que estes estavam sendo induzidos por Satanás a partir da instrumentalidade destes falsos apóstolos a viverem distante do evangelho que foi apresentado no início pelos apóstolos e pelo apóstolo Paulo, do que é básico,
de que a salvação se dá por meio de Jesus, de que não há expiação sem derramamento de sangue. A intenção é afastar da vida simples com Jesus, da vida simples no Evangelho de Jesus. Terceira intenção, destaca também a parte final do verso 3, afastar da pureza devidas a Cristo, da devoção sem mancha, sem contaminação, que Jesus requer dos seus. Primeiro é afastar do Evangelho raiz, do Evangelho inicial apresentado pelos apóstolos. Segundo, é uma consequência, fazer com que os servos de Jesus passem a adotar uma vida ética, moral, incompatível com o Evangelho, sem compromisso, sem nenhuma preocupação em viver de fato, de verdade, de acordo com a palavra de Deus. É o Evangelho de hoje, o Evangelho da moda. É o Evangelho, infelizmente, do mundo gospel. Não se assustem, mas é isto mesmo. É o Evangelho de muitos artistas da atualidade que se dizem que estão em Jesus, mas não vivem de acordo com Jesus, porque estão adotando um falso evangelho, advindo, infelizmente, de falsos apóstolos, que não exigem na comunicação que fazem acerca do evangelho fidelidade, compromisso com Deus, ou seja, fazer com que a igreja de Jesus, a noiva de Jesus, se mantenha incólume, incontaminada. É o que destaca aí o verso 3. Paulo está dizendo: o meu compromisso, enquanto genuíno apóstolo, é fazer com que vocês, membros da igreja de Cristo, que é noiva de Cristo, se mantenham sem mancha, íntegros e íntegras, incólumes. Por isso Paulo está dizendo no verso 1, suportai-me. É um imperativo, segundo João Calvino. Confiem, em outras palavras, está dizendo o apóstolo Paulo, em mim. Escutem-me, porque a minha preocupação não é estabelecer relacionamento com vocês, a fim de vocês me aplaudirem. Enquanto ministro de Cristo, o meu compromisso com relação a vocês, que sou amigo do noivo, que sou ministro do noivo, é fazer com que vocês tenham a consciência de que vocês devem manterem-se incontaminados. A consciência da preparação para encontrarem-se com o noivo que é Cristo. A intenção destes falsos apóstolos é enganar, é afastar, é condicionar mentes a viverem em nome do engano. A intenção dos verdadeiros apóstolos, dos verdadeiros ministros de Cristo, trazendo para a nossa realidade, já que não existem apóstolos hoje, mas existem ministros de Cristo hoje, é fazer com que os ouvintes do Evangelho, servos e servas de Jesus, tenham compromisso com Jesus e se mantenham firmes em Jesus, como noiva que anseia pelo encontro com seu noivo, sem nenhuma mancha. Esses falsos apóstolos da atualidade, a exemplo destes aqui, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, não estão preocupados com isso, porque não são ministros verdadeiros, autênticos de Jesus. Terceira pergunta, que no meu entendimento devemos responder, é a seguinte: qual a sugestão básica desse falso evangelho? Nós já vimos quem são esses falsos apóstolos. Nós já vimos qual é o objetivo do ensino dos falsos apóstolos, deste falso evangelho que apresenta um Jesus estranho ao Jesus autêntico. Agora precisamos entender qual a sugestão básica desse
falso evangelho? Segundo o verso 3, fazer com que as pessoas vivam em nome do evangelho, achando que a vida no evangelho é uma vida de poder, é uma vida de triunfo. Se não, observem aí o que diz o verso 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva. Como é que a serpente enganou a Eva? E a Adão? Oferecendo uma teologia do triunfo, do poder. A sugestão básica desse falso evangelho é fazer com que as pessoas que ouvem-o venham viver em nome do evangelho, achando que o evangelho só proporciona aos seus uma vida de triunfo. A sugestão básica, portanto, nas entrelinhas, é fazer com que quem ouve o evangelho passe a entender, a exemplo de Adão e Eva, que podem viver distantes de Deus, a partir de si mesmos, a partir da compreensão que os mesmos passam a ter de Deus, e não a partir da compreensão que nós passamos a ter a partir do momento que nós passamos a estudar a palavra de Deus. Assim sendo, entendo que a sugestão básica desse falso evangelho é apregoar a possibilidade de poder total na vida, na existência. É existencialidade de sucesso, existencialidade de triunfo, tanto quanto uma espiritualidade nas nuvens, cheia de poder, entusiasta, espiritualidade imperiosa, onde se determina, onde se toma posse das coisas, onde Deus é submetido à vontade humana, aos desejos humanos, se tornando servo do homem. É inverter, portanto, as coisas. É submeter a vontade de Deus à vontade humana. É fazer de Deus um capacho, subserviente à vontade humana. Nos Estados Unidos, um homem chamado Kennedy Reagan criou o que ficou conhecida em nosso país na década de 90 como confissão positiva, onde Reagan dizia que vida com Deus é vida onde em nome da fé nós temos que tomar posse das coisas, nós temos que determinar o que nós desejamos, e Deus tem que atender. Porque na verdade, diz Reagan, por meio dos seus escritos, nós somos divinos. Nós somos semideuses. A confissão positiva veio propalando esta ideia errônea, antropologicamente falando, porque não há nenhuma probabilidade, sabemos, da vontade humana subjugar a vontade divina, e muito menos do ser humano se divinizar na existência, em função do que o ser humano é, totalmente depravado, como nós sabemos, de acordo com o que foi definido a partir de 1618 em Dort. Mas muita gente em nosso país passou a viver achando que podia de fato subjugar a vontade de Deus à sua. Muita gente passou a viver em nosso país achando que podia fazer de Deus um capacho, alguém que vive de acordo com seus próprios interesses dos seus servos. Passou com isto a imprimir na consciência dos evangélicos brasileiros, ou em boa parte dos evangélicos brasileiros, que podiam ter uma espiritualidade triunfante. Impassiva, de sentimentos derrotistas, de fraqueza, a ponto de dizer a quem passava e ainda passa a fraquejar um pouco na fé, que este ou esta está tendo uma vida, eticamente falando, voltada ao pecado.
A intenção desse falso evangelho é esta, porque esses falsos apóstolos estavam apresentando a teologia do triunfo, contrapondo com a teologia apresentada pelo apóstolo Paulo, que é, no contexto da primeira carta, ou da igreja de Corinto, portanto, a teologia da cruz. Enquanto Paulo está dizendo, a cruz exige de nós renúncia, a cruz exige de cada um de nós abstinência de nós mesmos. A cruz nos chama para uma realidade onde nós vamos em algum momento, como já disse aqui em outro sermão, ser submetidos a uma circunstância de dor, a termos a consciência que é aprazível, que é satisfatório passarmos por tais experiências, porque Cristo passou. Esta foi a teologia encabeçada pelo apóstolo Paulo, quando mesmo encaminhou a primeira carta à igreja de Corinto, provavelmente no ano 55 de Éfeso, e fez igual quando encaminha a segunda, quando estava na Macedônia, alguns anos depois, porque Paulo percebeu que havia entre os coríntios indivíduos que o apóstolo Paulo chama, como já disse, de falsos apóstolos, que estavam induzindo os servos e servas de Deus residentes na cidade de Corinto a pensarem o oposto. Quarta pergunta. Qual a tática desse falso evangelho? Nós já vimos qual a sugestão. A sugestão é induzir pessoas a pensarem que podem viver pisando nas nuvens, viver pensando que Deus é capaz, que a vontade de Deus é submetida à sua e, portanto, podem determinar e mandar em Deus. É uma espiritualidade que submete Deus aos caprichos humanos. Quarta pergunta. Qual a tática desse falso evangelho? Segundo o verso 3. Esse falso evangelho possui um estratagema inteligente, pois, segundo o verso 3, a astúcia é a sua marca. A astúcia é a sua marca, vejam. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, Paulo quer dizer o seguinte, que estes falsos apóstolos, que apresentam um falso evangelho, não se mostram de início o que são de fato, ou como são de fato. Eles vão trabalhando pelas beiradas, é de modo paulatino. Alguém já disse que quem quer pegar andorinha não fala show. O entendimento aqui é este. É indo aos poucos, introduzindo aos poucos o falso ensino, com o propósito de desvirtualizar pessoas de Jesus, de afastar pessoas de Jesus. Astúcia, a sedução por meio da possibilidade de se obter prosperidade na vida, sucesso na vida. Venham até aqui ouvirem a mensagem que diz que vocês podem, estando vocês na fé, estando vocês em Deus, terem sucesso na vida. É a teologia da prosperidade. A astúcia é apresentar uma teologia, um evangelho que venha agradar os interesses humanos. É o que a gente vê por aí hoje. Cartazes e mais cartazes com as seguintes expressões: aqui você vai obter a cura para as suas enfermidades, aqui você vai obter poder para resolver as questões que estão envolvendo o seu relacionamento conjugal, está à beira da ruína, aqui você vai conseguir poder para resolver a sua vida financeira. E são esses cartazes espalhados pelas igrejas do nosso país que atraem, porque esse falso evangelho sabe, já que quem os propala são falsos ministros, que esse é o tipo de mensagem
que atrai, que seduz, que convence. Eva, a exemplo de Adão, caiu, porque ficou encantada com este discurso. Eu vou poder ter autonomia, eu vou mandar na minha própria vida, eu vou ser dono de tudo isto, e não vou ter que bater continência a ninguém, eu não vou ter que prestar relatório a ninguém. É o evangelho que só apresenta o triunfo, que só apresenta o sucesso, que só apresenta a conquista, que só apresenta que você pode ter uma vida como se o céu fosse aqui, de sucesso aqui. Eu não estou dizendo que nós não podemos isto, eu só estou dizendo que o evangelho que vive centralizando isto, que vive priorizando isto, em sua mensagem, em seu conteúdo, não tem parte com o genuíno evangelho de Jesus, porque o genuíno evangelho de Jesus, nas entrelinhas, chama o tempo todo a renunciarmos a nós mesmos e deixarmos de amar as coisas. A astúcia desse falso evangelho é mexer com a vaidade humana, com o desejo que todo ser humano tem por poder, por sucesso, prosperidade na vida. O diabo mexeu com algo que causou em Eva a impressão que podia ser, ou que podiam, Eva e Adão, ser iguais a Deus. O falso evangelho não admite, não aceita uma vida simples com Jesus, uma vida vivida em Nazaré, uma vida nascida em um curral simples, uma vida de cruz, uma vida de cuspes, de renúncias. Esse falso evangelho repudia isso. A bandeira desse falso evangelho é a prosperidade, é a teologia da prosperidade, é a teologia do sucesso, é a teologia do triunfo, é a teologia do campo que não pode ser atingido pelas circunstâncias ruins, negativas da vida. Este, meus irmãos, este evangelho é falso. A pergunta que surge, depois de termos visto isto, ou seja, que existem falsos apóstolos, propagando uma falsa mensagem, com objetivos únicos, com propósitos únicos, é a seguinte: mas hoje como podemos identificar o outro Jesus, ou o Jesus de um evangelho que não corresponde com o genuíno Jesus? Como nós podemos identificar hoje este outro Jesus, este outro evangelho, este outro Espírito? Preste atenção. Primeiro, na mensagem que apresenta um Jesus que atende às necessidades dos seus como num passe de mágica. O Jesus da magia, que está de acordo com a vontade humana, com o tempo do desejo humano. O Jesus que é uma espécie de gênio da lâmpada, que quando conclamado, só tem uma disposição: atender às demandas dos seus. É o Jesus que prioriza as necessidades dos seus, com o propósito de apresentar a solução de imediato, como num passe de mágica. O Jesus que atende às vontades circunstanciais dos seus. O Jesus que está subserviente à agenda dos céus e não à sua própria agenda. É o Jesus da agenda dos interesses humanos. É o Jesus da agenda dos desejos humanos. É o Jesus que só tem importância quando está disposto a atender os desejos, os interesses humanos. Nós sabemos que o Jesus das Escrituras disse, enquanto aqui viveu, que a vontade que tem que ser priorizada, vista, não é a vontade nossa, mas a vontade de Deus. Em Mateus, Jesus diz isso. Mateus 6, verso 10, que a agenda que importa é a agenda de Deus, que a vontade que importa é a vontade de Deus. Segunda,
Nós podemos identificar esse falso evangelho na mensagem que apresenta um Jesus que ensina a barganha, a transferência mútua de coisas, o toma lá da cá. Eu dou na medida que eu recebo. A gente identifica esse falso evangelho quando a mensagem é: você deve servir a Jesus com a finalidade de Jesus te servir. É o toma lá da cá, é o evangelho da barganha. Vocês sabem que no contexto da Idade Média, esse foi o evangelho que a Igreja Católica Romana apresentou ao mundo. O evangelho que haveria de responder os interesses dos homens a partir do momento que estes viessem a viver de acordo com as regras, com as normas da igreja. Todo o evangelho que diz que há necessidade de troca entre Deus e os homens, entre Deus e Jesus, é falso. Todo o evangelho que diz que Deus está disposto a fazer barganha, se você ficar uma semana, um mês, 2 meses, jejuando, ou se dedicando à causa de Deus, o resultado vai ser uma bênção. O resultado vai ser Deus respondendo o que você deseja. É a troca mútua. É o evangelho da barganha. Terceiro, nós podemos identificar esse evangelho falso na mensagem que apresenta um Jesus utilitarista, que ensina que o fim de nossas ações é a felicidade, e que o correto é definido em função das boas consequências. É o evangelho que diz que a finalidade única de viver em função do reino de Deus é sermos felizes, é vivermos felizes. É o evangelho que diz que o que Deus está mais preocupado com a minha felicidade, com a sua felicidade, e não com a sua própria glória. Vocês sabem que um dos pontos da teologia reformada quanto a isto é que a finalidade do homem não é viver em função de si mesmo, buscando a sua própria felicidade, mas exaltar a Deus. É isto que o breve catecismo de Westminster, em sua primeira pergunta, com a sua resposta, ressalta. Todo evangelho que diz que Deus está preocupado com sua felicidade, com seu bem-estar, com seu status social, com sua prosperidade, com seu bem-estar físico, prioritariamente é falso. O propósito de Deus com relação à sua vida não é fazer você feliz na vida, é fazer com que você venha o exaltar na vida. A finalidade única da sua existência enquanto servo e serva de Deus é exaltar a Deus e não buscar um bem-estar existencial, social, econômico, subjetivo. Não! Mas o que se ouve, infelizmente, na maioria dos púlpitos do nosso país, é que Deus está preocupado com a sua felicidade, com o seu bem-estar. É a teologia do coach, é o evangelho do coach. Deus está preocupado com o seu bem-estar, com seus sentimentos, com a sua felicidade. Não! É óbvio que Deus não deseja que você venha ser amassado, esmagado na vida. Mas isso não é prioridade. Isso não é o que é prioridade. O evangelho que faz o homem pensar mais em si mesmo e menos em Jesus é falso. João Calvino diz que o propósito que temos em conhecer a Deus é conhecermos a nós mesmos, com o propósito de fazermos com que Deus seja exaltado por meio de nós. Quarto, nós podemos identificar esse falso evangelho na mensagem que apresenta um Jesus que apregou a neutralização do deserto na vida dos seus. Do Jesus que apresenta que deserto é coisa de crente infiel. Do Jesus que diz que deserto, que dificuldade na vida, que passar mal na vida é coisa de crente infiel. É coisa de crente que não
toma posse da realidade espiritual. Esse evangelho é falso, porque quem é fiel a Deus também está sujeito a um câncer, está sujeito a ser submetido a perdas em função de chuvas fortes, que está sujeito a tornar-se vítima da Covid-19. O evangelho não blinda você. O evangelho de Jesus, a vida com Jesus não blinda você. Engana-se quem pensa que estar em Jesus é tornar-se neutro, é tornar-se blindado ou blindada, é não ter a casa tendo a possibilidade de, em algum momento, de passar por maus momentos na vida. Irmãos, em síntese, nós podemos dizer que falsos apóstolos, falsos mensageiros, que mensagens falsas, que evangelhos estranhos ao evangelho de Jesus, desde que Jesus usou, sempre existiu. E nós temos que ficar atentos e atentas. A recomendação do apóstolo Paulo. Verso 15, o apóstolo Paulo, eu finalizo dizendo isto, destaca que no final, Deus vai punir a estes falsos mensageiros, a esses falsos apóstolos, a esses falsos ministros, a esses indivíduos que induzem pessoas a viverem no engano, que estão preocupados só com os seus bolsos, com seus cofres. E me parece que o apóstolo Paulo destaca que estes falsos apóstolos tinham uma preocupação também voltada com o que é material. Porque o apóstolo Paulo, a partir do verso 7, vai dizer: eu não fui pesado a vocês, eu não exigi salário de vocês. Quando eu estive aqui entre vocês, eu fui sustentado, subsidiado por irmãos da Macedônia. É o que destaca o verso 9. Nas entrelinhas eu entendo que o apóstolo está dizendo: enquanto vocês estão pagando, sustentando estes que são falsos, eu que estive entre vocês, vocês não se preocuparam comigo, sendo eu mensageiro genuíno de Jesus. Mas eu não estou aqui alegando nada, porque eu não desejava ser pesado a vocês. Esta é uma das marcas dos falsos apóstolos da atualidade. Usam o evangelho apresentando para quem observa, para quem conhece o genuíno evangelho, um evangelho falso, com a finalidade de enriquecerem suas casas, de serem prósperos. O apóstolo Paulo, parece-me que está dizendo o seguinte: esses estão preocupados com seus bolsos, com seus cofres. Eu não. Eu merecia, mas eu não exigi de vocês. É o que destaca os versos de 7 em diante. Suportai-me, confiem em mim, porque em tudo eu explicitei a vocês que o meu único interesse era manter vocês íntegros diante de Deus, como igreja que é noiva de Cristo. Destaca o verso 3. Enquanto esses estavam preocupados com o que vocês podiam dar, com o que vocês podiam oferecer. Paulo, no verso 15, reproduz o que Jesus disse, e foi registrado por Mateus, em Mateus 7, versos 21 a 23. Que esses falsos apóstolos vão dizer no final: mas eu expulsei demônios, eu fiz isto, isto, isto e isto, passei para todos e para todos um evangelho genuíno. E aí Jesus, segundo Mateus, vai dizer a estes: apartai-vos de mim, malditos, eu nunca vos conheci. Boca cheia de Deus, coração vazio de Deus. Boca cheia de Jesus, alma vazia de Jesus. Que nós possamos, em nome de Jesus,
entendermos que de fato e de verdade há um falso evangelho, há um falso Jesus sendo apregoado hoje. E se nós não conhecermos o genuíno evangelho, nós vamos ser enganados e enganadas, como muita gente está sendo hoje, imaginando que vida com Deus é vida de prosperidade, é vida de espiritualidade nas nuvens, nas alturas, e abrem mão da vida simples com Jesus. Deus amado, nós te exaltamos pelo privilégio que temos de sermos servos e servas do Senhor. Que tu possas ter compaixão de nós e que possamos permanecer na verdade única do Evangelho de Jesus, no único Jesus, o que nos foi apresentado mediante a exposição da palavra do Senhor, quando o Espírito Santo aplicou-a em nossos corações. Que assim seja em nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém e amém.